Professor Eduardo Chaves, tudo bem com vocês aí? Nós estamos aqui começando uma nova aula, teste de Ampad, raciocínio quantitativo, tá? E nós vamos, então, passar a teoria, fazer exercícios de provas, tá? Nós estamos, então, aqui desenvolvendo um assunto chamado matemática comercial e financeira, uma incidência muito grande no teste de Ampad. E vamos, então, começar com os juros simples, aqui, ó. Então, o que é o juros simples? Nos juros simples, é importante que todos entendam, que a taxa incide sempre sobre o capital inicial. É até uma modalidade de juros que no Brasil não existe muito. Existe muito pouco no Brasil. No Brasil, daqui a pouco nós vamos ver o que é mais importante para os bancos, para as empresas, os empréstimos, são os juros compostos, Então, o juros simples, ele é proporcional ao capital? Claro. Quanto maior o capital, não é? Quanto maior o capital, maior são os juros, É proporcional à taxa? Claro que sim. É proporcional ao prazo? Claro que sim, Então, e o montante? O montante é o final, É o valor final que será resgatado, não é isso? O montante é o capital mais os juros. Então, com o capital aqui em evidência, nós vamos ter 1 mais I vezes N, não é? Então, vamos fazer um primeiro exercício. E nós temos aqui no nosso material um exercício muito, elucidativo desse juros simples, Então, a questão, ela funciona assim, ó. Eu vou achar aqui. Aqui. A questão é assim. Os 2/5 dos 10% de uma quantia X, tá? Foram aplicados a juros simples a 2% ao mês. Durante 5 meses. Os juros recebidos totalizaram R$ 2.000. Qual o valor de X? Nós temos as opções, R$ 550 mil, R$ 500 mil, R$ 200 mil, R$ 150 mil, ou R$ 20 mil, respectivamente aqui, A, B, C, D
E é, né? Tá aqui, então. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos achar essa quantidade aqui, ó, 2/5 dos 10% de X, ó. Essa quantia que ela foi aplicada, não é verdade? Ela que vai ser o quê? O nosso capital. Essa questão aqui, ela está na página 23, ó, do nosso material. Na página 23. É o exercício de número 8. Para quem quiser localizar. Tá bom? Então, vamos achar o capital que foi aplicado. Vamos fazer o desenho, né? Eu gosto sempre de desenho, eu acho importante. São quantos meses? São 5 meses, olha. Então, o capital foi aplicado em juros simples, né? A gente sabe que nesses 5 meses renderam quantos por cento? Quantos reais? Aliás, quantos por cento? 2%. A taxa, né? Isso, a taxa foi de... Mas os juros foram de R$2.000 aqui. Foram falados aqui, não precisa vir aqui, ó. Os juros recebidos totalizaram R$2.000. Há uma taxa de 2% ao mês. Ó. Então, a gente consegue descobrir... É claro que nós vamos fazer a conta, claro. Mas, olha só, até de cabeça a gente consegue descobrir esse capital que foi aplicado. Olha lá, 2% ao mês. Em 5 meses, né, porque os juros simples são lineares, né, eles renderam, então, 10%. Então, os 10% do capital aplicado são R$2.000. Então, 100% vai ser quanto? É lógico. Quanto que dá? 200 milhões. 20 mil. 20 mil reais. Porque se 10% são 2.000, 100% são 20 mil. Né? Então, vamos jogar isso na fórmula, né? Olha lá. Juros igual. Capital vezes taxa vezes prazo. 2.000, né? Igual a capital vezes 2 sobre a taxa, né? Tem que ser 2 sobre 100. Vezes 5, ó. E aí nós vamos 2.000 aqui eu posso cancelar, não posso? 2 vezes 5 são 10, né? Ó. Dá 1. Então, cancela 0, né? Aí fica capital sobre 10, né? Ó. Aí eu passo o 10 multiplicando lá, do outro lado, né? A proporção. Aí eu chego nos 20 mil reais. Que ainda não é a resposta, né? Porque o que ele quer aqui não é o capital, ele quer aqui é o X, né? Então, é só eu agora jogar nessa equação aqui do X. Ó. O capital vai ser, segundo o enunciado, vai ser os 2/5, vamos falar assim, dos 10%, né? Esse dia aqui, dos, é vezes, né? Vezes 10% é um décimo, né? Vezes X, ó. Então, capital, posso cancelar o 2 com 10, né? 2 por 2, 1. 10 por 2, 5. Ó. Então, eu tenho X sobre 25. Eu posso substituir o capital aqui por 20 mil, né? Então, aqui é sobre 1, é verdade? Como se fosse uma proporção, né? Então, X vezes 1 são X. 20 mil vezes 25, né? Então, X igual a
25 vezes 2 são 50, né? E mais 1, 2, 3, 4 zeros, né? R$ 500.000. Letra B. B de bolota. Vai me comunicando. O que? A minha também está assim. Daqui a pouco vai dar aula. É assim mesmo. Ai, tô com falta de água. Comi demais. A música minha estava boa com friozinho desse, né? Podemos fazer mais um? Eu sinto falta daquelas É só coisas. isso. Vou falar. Eu sempre erro aquelas que o valor saiu de um, foi para quantos porcentagens daquele outro, que quando voltou, quando sai do outro porcentagem. Você já fez um deles? Já. Aumentos sucessivos. Aumento e diminuição. Isso aí é mais para juros compostos. Que aqui é juros sobre juros, né? Entendi. Vamos fazer uns interessantes agora. Vamos pegar agora uns interessantes. Pode ficar tranquilo, vai ficar tudo certinho. Prontinho? Atrapalhando a aula. Esqueci da foto. Vou tirar a foto. Muito mais rápido. Beleza. Mas também tem uma gravação também. Então, olha só, que é uma questão de junho de 2015, é a questão número 18 da prova de equitativo de junho de 2015. A questão ela fala assim, ó, a fatura de cartão de crédito de maio a ser paga no mês de janeiro, mês 1, né? Indicava uma dívida, não é? De R$ 10.100. Mário pagou tanto no vencimento de janeiro quanto no vencimento de fevereiro. Eu vou ter que usar um canetão vermelho. Ele pagou X reais. Está dizendo que ele pagou X reais. Sanando assim a sua dívida. Então, chegando aqui, não devia mais nada. Se a dívida de Mário está submetida a uma taxa de juros de 2% ao mês, na verdade é mais que isso, né? Cartão de crédito, né? Então, o valor de X, não é? Que ele pagou são R$ 5.050, R$ 5.100, R$ 5.150, R$ 5.200, ou são R$ 5.250, respectivamente A, B, C, D ou E aqui. Então, essa questão, ela obviamente, ela envolve juros, não é? Mas também envolve o que a gente chama de amortização. Quando a pessoa paga, ela está amortizando a dívida, correto?
Não é verdade ou não? Sim. Não é? Olha lá. Então, o que vai acontecer? Essa questão aqui, a gente tem duas maneiras de fazer essa questão. Olha só, que esse valor aqui é inteiro, essa taxa aqui também é inteira. Então, provavelmente é a letra B ou a letra D. Então, todos os valores são inteiros, né? Mas esse valor aqui é múltiplo de 100, né? E esses valores são múltiplo de 100, a taxa é redondinha. Eu estou falando que nós não temos, eu estou falando um processo de mostrar para vocês, mas depois nós vamos resolver. Vamos testar aqui os 5.100. Vamos testar aqui. Então, vamos supor que o X fosse 5.100. Então, se eu devo 10.100, se eu pago 5.100, quanto que fica a dívida? 5.000. Agora, pega os 5.000 e corrige ele, nesse caso, no simples, né? Nesse caso, tanto faz no simples dos compostos, não é só, né? Olha lá, 5.000. Aí, quanto que é 2% de 5.000? 100. Quanto que é 5.000 mais 100? 5.100. Então, se eu pago 5.100 aqui, está dizendo que não fica dívida nenhuma. Então, a resposta aqui é 5.100. De novo, se eu devo 10.100 e pago 5.100, quanto que eu fico devendo? Quanto que aí eu tenho que corrigir. Esse 5.000 não fica parado no tempo. Ele é dinâmico. Ele vai ser corrigido. Não tem dinheiro hoje que não tenha correção. Tudo é corrigido. Toda dívida é corrigida. Então, se ele deve hoje 5.000, daqui a um mês, quanto que vale esse 5.000? Na taxa de 2%. Quanto que vale? Quanto que é 2% de 5.000? R$100. Então, quanto que ele paga aqui para salvar a dívida? 5.100. Então, ele deu 5.100 aqui, e deu 5.100 aqui, e a dívida dele foi para zero, numa taxa de 2%. Então, a resposta é a letra B. Quer dizer, a gente fez uma coisa de cabeça, mas agora vamos fazer agora, né, como deve ser feito. Então, eu tenho o seguinte: qual que é o capital que ele deve aqui? Não é? 10.100 menos X. Menos X. Porque ele não pagou X aqui, ele não amortizou X. Não é? E quanto que ele deve aqui? E quanto que ele deve aqui no final? Quanto que ele deve aqui no final? Porque se ele pagou X, é porque ele devia X no final. É ou não é? Então, é porque quando ele ficou devendo aqui, no caso, esse capital aqui, ó, 10.100 menos X. Ele ficou devendo esse valor aqui, 10.100 menos X. Não é? E quando chegou aqui no final, ele é menos X. quanto que ele pagou? Quanto que ele pagou aqui? Aqui. Quanto que ele pagou aqui no final? Ele pagou X, está falando. Pagou X. Né? Ele pagou esse montante aqui. X. Então, e aí ele pagando, ele devia isso, 10.100 menos X. Só que montante é o quê? É capital mais juros. Então, quando chegou esse valor aqui, corrigido, ele já não era mais 10.100 menos X. Ele era X. Por que eu sei que ele era X? Porque ele pagando X, ele não devia mais nada. Então, eu substituo o montante por X. Olha lá.
não é? O capital vai ser 10.100 menos X.